Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quinta-feira, hoje, dia 28 de setembro. E os destaques que preparamos para a edição são: amanhã começa o 5º Festival de Balonismo de Bento Gonçalves. Cordão de identificação de pessoas com deficiência oculta ou não aparente já está sendo entregue. Internacional trará decisão para o Beira-Rio. A Divisão de Perícias Oficiais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul irá ajudar na restauração de documentos danificados pela enchente. Ponte que liga Bento Gonçalves a Cotiporã está liberada para o tráfego desde ontem. Hoje, Rosa Weber se despede do STF. Jogo entre Grêmio e Fortaleza, neste sábado, poderá ter Pedro Jeromel e Kahneman jogando juntos novamente. Estes são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. A apresentação é Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Começa por aqui o Jornal Últimas Notícias e a gente sempre começa falando de política, para você entender um pouco melhor o nosso cenário. Vamos novamente abordar uma questão aí sobre o STF, que tem muita influência direta com a nossa política. Não era para eles ter toda essa influência política, mas sim. O intuito desse comitê seria apenas julgar. Por isso que é chamado de Poder Judiciário. É um órgão técnico para apenas interpretar as leis. E até as leis eles fazem lá, né? Pior que algumas delas passam aí por cima da Constituição. Eles que deveriam ser os guardiões passam por cima às vezes. Como a lei do usuário de maconha, né? Que possa ter em seu poder aí 60 gramas de maconha, que se ele for pego pela polícia, ele não vai ser enquadrado mais como traficante, e sim como usuário. Vai lá, 60 gramas de maconha e dá uns 5 cigarrinhos, né, da erva danada. E o suposto usuário, então, vai fumar esses 5 cigarrinhos ou ele pode até vender, né? E se ele vender, ele é enquadrado como traficante ou não? O suposto usuário, então, pode ter consigo aí uns 5 cigarrinhos aí em frente a uma escola, né? Quem sabe, né? E dos 6 ministros que já votaram sobre aprovar ou não essa lei, né? 5 deles são a favor do porte de drogas. Vamos dar nome aos bois? Quem quer que 60 gramas, que o usuário não seja enquadrado com 60 gramas Gilmar Mendes, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, olha, veja bem, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, que assume hoje como presidente da casa. Hoje no final da tarde. No lugar de Rosa Weber aí, Barroso foi indicado pela ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff. Estamos dando todas essas informações aí para você entender o que acontece, né, no STF. Sim, Barroso foi aquele ministro que foi na universidade, na Uni, você lembra? Que fez lá um discurso, vou abrir aspas, né, para você não me interpretar mal. Ele falou: nós derrotamos o bolsonarismo. Ele falou isso, né? Eu só não vou postar o vídeo aqui, pois aquele que eu postei do presidente Lula na campanha política dizendo que não poderia indicar amigos para ser ministros do STF, eu fui banido das redes sociais. Eu não fui bloqueado, eu fui banido. Então, Mas para você ver esse vídeo aí é bem fácil. Entra aí no Dr. Google e escreve aí Barroso no discurso da Uni. Você vai ver que ele falou isso mesmo. Pois então, se uma questão técnica for atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele como presidente, como é que ele vai se portar
diante de uma situação, de um julgamento, até com alguém aí que tem influência direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que ele será neutro? Outra questão polêmica, bem polêmica, sobre o STF é sobre o aborto, né? Pois essa senhora que deixa hoje o cargo para Barroso deixou sua última página com... ela botou em votação a regularização do aborto em fetos de até 3 meses. Mesmo sabendo aí que o primeiro parágrafo da Constituição fala sobre o direito à vida. Por isso que eu digo, às vezes eles saem fora da casinha, não dão aquela lida, ou dão aquela interpretada de uma maneira equivocada e fala lá sobre direito à vida. Desde a concepção. Desde a concepção, sabe como é que é? É quando o esperma entra no óvulo. Eu acho que tem 3 casos que podem ser feito o aborto, né? Quando a criança nasce sem cérebro, que daí não tem mais o que fazer. Quando é sobre a estupro. E tem mais uma outra coisa aí também que pode ser... quando a mãe tem risco de vida. Essas 3 coisas que podem ser feito o aborto. Já pensou essas menininhas aí que vão para os baile funk e ficam grávidas e daí querem fazer aborto? Simplesmente porque saíram para gandaiar? Vai dar problema isso aí, né? Bom, até agora só 2 votaram a favor, mas tem outros 2 que já se posicionaram sobre a descriminalização do aborto. Inclusive o ministro, que hoje à tarde será empossado como presidente da casa, ele também é a favor de que possa ser feito o aborto aí até antes de 3 meses. Então, por essas e outras, que o juiz não deve ter um lado político partidário. Você entendeu? Ou ser filiado a algum partido, algum time de futebol. Não pode. O juiz de uma partida de futebol, ele não pode torcer para o time que ele está apitando. É inconstitucional isso. Você conhece... Vamos sair um pouquinho desse meio, mas usando também essas prerrogativas. Você conhece o Partido Comunista Chinês? Eles têm algumas semelhanças aí com o nosso presente. Presta atenção aí. Eu falei apenas semelhanças para que ninguém entenda mal. Lá na China, se você discordar de alguma atitude do governo, você perde alguns pontos com o governo. Você tem uma cadernetinha lá que vai... Se você for a favor do governo, vai ganhando uns pontos. Se você não for, eles vão descontando alguns pontos aí. Pode ser aí para tudo, né? Alcance nas redes sociais. De repente você tinha um alcance bom nas redes sociais e daí você é limitado. Lá cada cidadão perde ponto de acordo com suas atitudes e suas crenças. Se você não crer para o mesmo Deus que o pessoal do Partido Comunista, você perde pontos também. O sistema é obrigatório e afeta a capacidade do cidadão de se expressar, conseguir empregos. Fica difícil, né? Se você ir muito contra o governo, você não consegue empregos lá. Sabia? Acessar a internet também fica difícil se você ir contra o governo. Entre outros pontos. Com base na maneira em que o governo avalia o seu comportamento. E de acordo com o governo chinês, o objetivo disso tudo é garantir a segurança da população. Já viu alguma semelhança? Lá eles usam ferramentas modernas para a verificação. O Partido Comunista Chinês conseguiu aí que o povo siga a sua ideologia. Aqui até no começo do ano, fevereiro, março, botaram aí uma galera para cuidar as nossas fake news, né, na internet, né? Ia ter um comitê, teve um comitê, né? Aí depois não se ouviu mais falar dessa galera. Bom, isso, se você seguir a ideologia do Partido Chinês, você consegue viver em paz, sim. Pegou a dica aí, pessoal? Então, de agora em diante aí, preste atenção, o ano que vem tem votação, hein? Eu não estou falando nada, eu só estou sugerindo que você preste mais atenção em quem você vai votar, tá?
E agora vamos para o bloco esportivo. O bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Pessoal, ontem, diante da partida mais esperada até aqui, a equipe colorada conseguiu levar tudo dentro dos conformes. Logo no início da partida, o Colorado saiu perdendo, né? Com Cano, Cano, baita jogador. Depois a equipe gaúcha foi pra cima e teve a oportunidade de definir essa semifinal lá no Rio mesmo. Hugo Malo fez o seu primeiro gol, Ele que trabalhava com o Cudê lá no Celta de Vigo, né? Veio pra cá e fez o seu primeiro gol, deixando a partida igualada. Depois Mercado foi lá e deu uma cabeçada aí, mas acharam uma irregularidade, uma mãozinha na bola aí. Mas tudo bem, é pra isso que tem o VAR. Mas quem resolveu mesmo a partida foi o melhor jogador da equipe colorada, Alan Patrick, que depois de deixar tudo legal, de ter um jogador a mais dentro de campo, o Inter não soube aproveitar aquela oportunidade, né? Já pensou se tivesse ganho lá? Deu alguns segundos de desconcentração e Germancano fez o seu segundo. É difícil, o rapaz é liso. Então a decisão fica tudo para ser decidido no Beira-Rio, na próxima quarta-feira. Esta partida até agora está se desenhando aí para uma final da Libertadores com o Internacional, hein? Chegou aqui em Porto Alegre, aqui quem manda é o Colorado. Será que eles sabem disso? Nós vamos saber quarta, né? E o assunto da hora que está envolvendo a equipe gremista é a renovação de contrato de Matias Villaçante, o meia que deu vida ao tricolor gaúcho. Ele ajeitou o meio-campo do tricolor e, de acordo com o presidente Guerra, o atleta recusou a primeira proposta da direção gremista por questões relacionadas ao money, ao dinheiro, seus rendimentos mensais. Pois hoje o atleta ganha aí em torno de R$300 mil e o Grêmio ofereceu a ele um novo contrato e um aumento. Mas eu acho que o aumento não foi bem do agrado do atleta. A janela do meio do ano, aí ele recebeu várias sondagens. E na atitude, na atualidade, ele é um dos melhores atletas do elenco. O Villaçante tem contrato até 2024. Mas como o Grêmio viu que ele é essencial para a equipe, não quer correr o risco aí dele assinar com outra equipe. Quer deixar tudo alinhavado com o Grêmio. Hoje o Grêmio, depois do treino aí, viaja rumo ao Nordeste para o confronto de sábado contra o Fortaleza, que poderá ter a dupla de zaga mais influente do tricolor nos últimos tempos, Jeromel e Kahneman. Bom, esse foi o Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É isso aí, pessoal. A Natal Fitness fica bem ao ladinho do Shopping La América. Acessórios esportivos é lá com o Natal. Vai lá, dê uma olhadinha, eu sei que você vai se agradar pra caramba. Amanhã se inicia o quê? Amanhã se inicia o 5º Festival de Balonismo de Bento Gonçalves. O evento é promovido pela Prefeitura da cidade de Bento e a Secretaria de Turismo. Neste ano, além de participarem aí 14 balões, o festival traz uma novidade. Leva voos de balão para os bairros do município. Saindo do campo do batalhão do 6º Becom, lá no bairro São Roque, e outro partindo do campo do bairro Santa Helena.
ao lado da Escola Municipal Fundamental Professora Liette Tesser Posa. Ambos sairão na sexta-feira amanhã às 16 horas em seus respectivos locais. Conforme o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, David Arrold, a iniciativa em proporcionar atividades em outros ambientes do município serve para atrair ainda mais a comunidade para esse evento. Fizemos isso justamente para aproximar o turismo da comunidade local. Fazer essas interações e criar um senso de pertencimento dos moradores para o segmento turístico mostra o quão bom o turismo é para a cidade turística e para quem vive aqui na cidade. Isso enfatiza o secretário. Para ele, um dos principais motivadores está justamente na mobilização da comunidade. Então, todos os convidados que estejam presentes, todos que estejam presentes lá no quartel em São Roque, no campo do Santa Helena, amanhã às 16 horas, para prestigiar aí esse belíssimo espetáculo. Você nunca viu um balão de perto? Vá até esses locais aí amanhã às 4 horas, vai ser bem legal. Outra notícia aí do município é que pacientes cadastrados nas unidades básicas de saúde aqui de Bento Gonçalves já podem retirar o cordão de identificação de pessoas com deficiência oculta ou não aparente. Já pode passar e tirar. Olha, dá uma olhada aí, ó. O uso da fita com desenhos de girassóis virou lei em julho deste ano aqui em Bento Gonçalves e visa facilitar o dia a dia de quem vive com alguma deficiência, tornando inclusive o prioritário atendimento em situações de emergência. Podem retirar o cordão pessoas que tenham comprovadamente essas doenças, essas síndromes como autismo, TDAH, demência, doença do Crohn, paralisia cerebral, fibromialgia, esclerose múltipla, deficiência intelectual, síndrome de Tourette, deficiência auditiva e visual, entre outras. Entendeu? Você tem preferência, se você tem algumas dessas síndromes, doenças, né? Você pode retirar então nos postos de saúde essa fita, né? E você poderá passar na frente no banco, terá prioridades, né? Conforme o secretário da pasta, o Gilberto Júnior, a novidade vai agilizar a oferta de atendimento especializado para quem possui alguma síndrome ou deficiência. A expectativa, segundo o Júnior, é de que até o final do ano, todos os funcionários da secretaria terão passado por capacitação para aprimorar o atendimento a esses pacientes. De acordo com a prefeitura, quem ainda não realizou o cadastro para receber o cordão pode efetuá-lo em uma unidade de saúde aqui em Bento Gonçalves. É só ir lá. Vamos a um pequeno comercial aí e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Puma Clube RS convida para o segundo encontro estadual de Pumas, fora de série e esportivos, que acontecerá domingo, dia 1º de outubro, das 8 às 18 horas, na Rua Coberta de Bento Gonçalves, ao lado da Fundação Casa das Artes. Realização Puma Clube RS. Legal, gostou? Então a sua dica para o domingo é subir até a Rua Coberta aqui de Bento Gonçalves e ver esse grande encontro. Um dos maiores do planeta em relação a Puma.
Esse jornal tem um oferecimento de Puma RS, Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Uma boa notícia, então, agora para as pessoas atingidas pelas cheias do rio Taquari das Antas. Nesse momento, todos estão mobilizados para o auxílio a essas pessoas. E a Divisão de Perícias Oficiais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul não é diferente, pois eles irão ajudar na restauração de documentos danificados pelas enchentes. A iniciativa foi aceita em reunião com a Corregedoria do TRT4 e as unidades das comunidades atingidas. Os servidores farão um trabalho de restauração ou de reprodução de toda e qualquer lembrança que seja em papel, né? Com exceção dos documentos oficiais, que podem ser obtidos por meio da segunda via. Por exemplo, aquele desenho que seu filho fez na escola quando ele era bem novinho, que foi danificado, fotos, certificados, cartas e convites que molharam, que ficaram embarrados ou até mesmo rasgados. O objetivo é de tentar preservar as memórias das famílias que perderam quase tudo nessa tragédia. O material deverá ser levado até as unidades de justiça do trabalho de Lajeado, Encantado, Estrela, Nova Prata e aqui de Bento Gonçalves, aqui na Avenida Presidente Costa e Silva 261. As pessoas podem procurar as unidades, que o serviço já está sendo executado e ele é totalmente gratuito. E entregar aí os documentos, para entregar os documentos, basta fornecer algumas informações sobre eles, alguns dados pessoais, né? Para que o formulário seja preenchido e ele servirá para o controle de quando chegar esse documento, eles entrarem em contato com vocês. O passo seguinte do serviço será o envio de material para a revisão de perícias oficiais, que fica lá em Porto Alegre. A unidade, em parceria com o Memorial, fará o trabalho de restauração e reprodução. Cada caso será analisado individualmente e o dono do documento receberá um retorno sobre a viabilidade de recuperação ou prazo para restauração ou reconstrução, seja por meio de digital ou físico. Que legal isso, né? A imagem de fundo do jornal de hoje, olha ali, ó, se refere à ponte que liga Bento Gonçalves a Cotiporã. Uma passagem muito importante. E em qualquer enchente ela é submersa pelas águas do Rio das Antas. Mas se formos ver, é a única ligação que não foi rompida pelas águas aí na região. A notícia boa é que ontem pela manhã ela foi liberada novamente para a travessia. E desde a sua elevação do rio, ela foi submersa aí no início desse mês aqui durante umas 3 vezes, no mínimo ela foi submersa e foi trancada. E para se acessar aí os municípios de Cotiporã, ou se o pessoal de Cotiporã quiser vir para Bento Gonçalves ou trabalhar ou fazer qualquer coisa, tinha que fazer uma volta enorme pelo município de Veranópolis, com desvio quase dobra a quilometragem desse trajeto. E agora então, a partir de hoje, de ontem pela manhã, ela está liberada, então você já sabe, se precisar ir para Cotiporã, pode ir por aí tranquilamente. Bom, essas foram as informações do Jornal Últimas Notícias de hoje. Aguardamos vocês na próxima edição. Até amanhã. Tchau, pessoal.